Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, como lidar com os pensamentos negativos causados pela ansiedade, tá bom? Vamos aí falar primeiramente, né, em quais situações esses pensamentos negativos podem aparecer, quais situações que eles são bem comuns estarem aparecendo também e algumas não tão comuns assim, pode ser prejudiciais para a gente. Um caso aí de um incidente aí que aconteceu com uma paciente, né, que a gente acabou tratando aí, a gente vai usar ele como exemplo para entender melhor sobre esses pensamentos. Maneiras aí ineficazes de lidar com esses pensamentos negativos, maneiras que não são tão boas, não são tão indicadas assim para a gente estar utilizando esses pensamentos. E uma técnica aí que vocês vão aprender e a gente já vai poder usar, já vai poder utilizar, já vai colocar em prática essa técnica, tá bom? Então, vamos lá. Cristiane já entrando. Boa noite aí, Cristiane, tudo bem? Vou ligar o chat aqui do Instagram, tá, gente? Pra gente já estar começando, tá bom? Só um momento. O pessoal aí tá interagindo conosco. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso aulão, tá? Primeiramente aí, vamos aí já vendo em quais situações os pensamentos negativos podem aparecer. Várias deles aí, porém a gente vai focar em 3 delas aqui, ó. Insegurança, tá? Vamos focar também em partes que sejam desconforto, tá? Ou situações aí de ameaça, tá bom? Temos aí essas 3 situações que a gente pode estar vendo. Insegurança, né? Como assim? Quando a gente pode estar entrando aí num trabalho novo, tá? Um trabalho novo, a gente normalmente sente essa insegurança, né? A gente pega aí e pode pensar que alguma coisa pode acontecer, que a gente pode ser não contratado, a gente fica naquela preocupação. A primeira semana de um trabalho novo é muito ruim. A gente fica pensando como fazer as coisas, se já está fazendo certo, se está dando produção, se for numa linha aí de produção, se está rendendo alguma coisa, se for no escritório. Então, tudo isso pode trazer uma certa insegurança, só que essa insegurança pode aí estar sendo temporária, tá bom? Vamos aí falar de desconforto, tá? Desconforto, vamos supor, nas finanças, né? Que é uma coisa aí que é bem comum e ainda mais, infelizmente, agora está sendo mais comum ainda. Finanças, a pessoa se sente desconfortável assim, pensando nesses pensamentos negativos, porém, algo bem real, né? Talvez eu não consiga pagar o IPVA, talvez eu não consiga pagar o IPTU. Então tudo isso preocupa e é aí um pensamento negativo ligado ao desconforto, tá? Porém isso daqui já é mais plausível, já é uma coisa mais tocável, digamos, tá? E também temos aí de ameaça. Por exemplo, vamos supor uma ameaça que não seja uma ameaça de morte, seja uma ameaça, vamos supor uma prova aí de faculdade, ou uma prova de concurso público, uma ameaça assim, se eu não passar nessa matéria na faculdade, eu vou ter que refazer ela. Se eu não passar nesse concurso, eu vou continuar aí ganhando mal, continuar ganhando um salário que não é interessante para mim, tá? Então aí temos esses tipos de pensamentos aí, tá bom? Pessoal chegando. Oi Marielle, boa noite, tudo bem? Grande abraço, Carmélia, boa noite, tudo bem? Oi André, boa noite, tudo bem? Vamos ver o pessoal aqui, tô rodando, o pessoal tá em peso aqui. Tiane falou, tudo bem, que bom. A Sarita aí, gente, falando, boa noite Sarita, tudo bem? Tenho depressão e não consigo sair. Sarita, tem um vídeo que eu já foquei, tá lá no YouTube, se vocês quiserem ver, tá? Tá como, vocês procuram lá, coloca Psicólogo Murilo, que tem vídeo lá, que eu fiz um aulão também sobre depressão. Se você quiser estar se aprofundando sobre esse assunto, você pode ir lá também se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos lá.
pessoal aqui. Vamos lá, então, gente, continuando, vamos ver aqui, ó. Outros pensamentos aí negativos que podem estar prejudicando a nossa vida. Agora, algo um pouco mais profundo, não tão concretos como esses daqui. Vamos supor aqui que esses pensamentos são mais internalizados, tá? São algo que pode aí estar fazendo mal pra gente durante médio a longo prazo se a gente não fizer nada, tá? Uma pessoa pode pensar aí, ninguém nunca vai gostar de mim, tá? É um pensamento aí negativo, às vezes bem comum entre as pessoas que não têm um certo grau de autoestima, um certo grau de autoconfiança aí satisfatório para estar aí lidando com esse tipo de pensamento. E esse pensamento pode estar trazendo outras coisas daí. A pessoa pode se achar, não se achar autossuficiente em algumas situações, não saber lidar com algumas situações que envolvem essa questão aqui. Então ela pode virar uma crença, uma coisa muito internalizada, esse tipo de pensamento que pode atrapalhar muito ela daí, tá? Outro exemplo aí de pensamento negativo bem forte, né? Eu sempre faço tudo errado, tá? Às vezes a pessoa pode ter esse tipo de pensamento muito forte também, internalizado com ela. Eu faço tudo errado, eu vou nos lugares, eu sou muito atrapalhado ou atrapalhada. Eu no meu serviço eu não rendo bem, eu acho que ali eu não faço diferença. Então tudo isso pode estar pesando na mente da pessoa durante médio a longo prazo, se ela não intervir nessas questões, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que tem às vezes pensamentos negativos que são mais concretos, que tem um pouco mais a ver com a nossa realidade, e tem esses pensamentos aqui que são mais internalizados, que mexem com a nossa autoestima, nossa autoconfiança, nossa autoeficiência, tá? Autocrítica também pode estar ligado a isso, então a gente tem que prestar muita atenção em todos esses tipos de pensamentos, se eles são passageiros ou não, e se eles estão aí há mais tempo na nossa vida, atrapalhando muito, tá bom? A Marielle falou, vou assistir mais tarde, Crianças em Casa. Ah, tá bom então, Marielle, assiste lá e já se inscreve no canal lá, tá bom? E tem muita coisa aí para vocês verem lá, tem vários e vários aulões, e os aulões vão todos para lá. Tem vídeos curtinhos também, se vocês não estiverem com tanto tempo assim, os shorts, né? Então, vocês podem estar ficando à vontade, tá bom? Vamos ver. Oi, Ângela, boa noite, tudo bem? Vamos continuar. O incidente aqui que aconteceu com o caso de uma paciente, tá, gente? O que houve, né, nessa situação aí? Essa paciente, ela pensava muito quando a irmã dela ia viajar para algum lugar ou ia viajar para um lugar não tão perto, não tão longe, porém pensamentos negativos invadiam a mente dela e ela pensava que poderia estar acontecendo alguma coisa muito ruim com a irmã dela, que ela iria sofrer um grave acidente, que ela iria aí sofrer alguma coisa durante a viagem, tá? Porém isso daí nunca tinha acontecido, isso daí nunca realmente, de fato, aconteceu com ela e nem com a irmã dela, ainda bem, tá? Porém, esse pensamento era uma coisa muito constante que atrapalhava muito ela. Fazia ela ligar várias e várias vezes para a irmã dela, fazia aí ela ter um certo grau de desconforto interno enquanto a irmã dela não chegasse no destino, e ela sofria muito com isso, tá bom? Então, isso daí pode ser uma coisa muito comum também. A gente falou aí sobre a irmã dessa paciente, porém isso também pode ser um exemplo para outras coisas, outras situações, ou para situações muito similares aí, que podem estar acarretando na nossa vida e fazendo muito mal, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Então, o que acontece? Depois eu vou colocar aqui sobre esse acidente, a gente vai comentar para fazer esse exercício, tá bom, gente? Então eu vou usar esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Vocês já vão vendo, vão pensando e refletindo se isso aqui tem a ver com vocês também, se vocês se identificaram com esse pensamento negativo dessa paciente aqui que falou, tá?
Vamos lá para o segundo. Maneiras ineficazes de lidar com esses pensamentos negativos, tá? Vamos lá. Primeira maneira ineficaz, né, que não funciona tão bem assim. Acreditar fielmente neles, tá? A pessoa, às vezes, pode ter a tendência de acreditar que realmente tudo aquilo que passa na nossa mente vai acontecer, que tudo aquilo que realmente está passando é verdade, e às vezes a pessoa pensa, nossa, mas será que eu sou desastrado mesmo assim? Porque eu faço as coisas, eu tenho valor no que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Então por que os pensamentos ficam tentando me impor uma coisa que realmente eu acho que eu não sou? Então a pessoa pode até ficar confusa com isso daí, tá? Outra coisa que ela pode estar tentando fazer com esses tipos de pensamentos é tentar expulsá-los, tá? Expulsar eles da mente, tá bom? Porém, isso daí é uma técnica muito ineficaz, tá? Por quê? Porque aí a gente está mexendo num curso natural do nosso corpo. Como o coração está para bater, a mente também está para pensar, tá? Então, se a gente pega e tenta expulsar esses pensamentos negativos da mente, pode ser que a primeira instância, assim, a primeira vista, a gente até consiga. Porém, eles voltam depois 2 vezes mais forte pra gente, tá? Porque a gente conseguiu desviar, mas depois eles podem aí tá voltando com tudo pra gente ainda mais forte, tá? Então, não é interessante também tentar expulsar os pensamentos negativos. E o terceiro aí, se contentar com eles, né? A pessoa assim se contenta com a situação, ela aceita a situação, ela pensa, nossa, será que só eu penso assim mesmo? Eu devo ser doido, eu devo ser maluco, eu devo ser maluca, porque só eu devo pensar assim. Então, já que eu sou assim, eu vou também me afastar das pessoas para não estar fazendo mal para elas, para estar tentando não passar isso para ninguém, vamos supor aí umas situações extremas que a pessoa pode pensar, para não passar isso daí para os meus filhos e não passar isso adiante para ninguém. Então eu vou tentar me isolar o máximo possível e vai acabar aqui comigo, vai acabar nessa geração que sou eu. Mas tem uma coisa, nós não somos nossos pensamentos, tá bom, gente? Isso daí é muito, muito importante a gente gravar. Nós não somos nossos pensamentos. Por mais que eles tragam aí várias coisas que não nos agradam, que não nos acrescentam em nada e coloca em xeque, coloca assim para a gente pensar que talvez naqueles valores não sejam nossos, realmente não são. Tá? O pensamento é uma parte da gente. Digamos aí que o pensamento pode ser 1/3 da gente. Tá? Então acreditar neles fielmente ou acreditar neles assim de maneira sem refletir e sem pensar muito no que está realmente passando, o que está realmente acontecendo e quem nós realmente somos, então isso daí pode cair numa autossabotagem muito forte, tá? A Cristiane falando aqui, gente, também parei de viajar porque imagino sofrer um acidente. Ah, sim. Olha, Cristiane, se você quiser, então a gente vai falar aí sobre a técnica agora e você pode também estar utilizando para você, tá? Então a gente aí pode já estar colocando essa técnica em prática que a gente vai falar agora, tá bom? Vamos lá. Essa técnica, gente, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho só para... Essa técnica aqui chama a técnica da ressignificação, tá? O que é isso, ressignificação? Para a psicanálise, ressignificação é dar o significado, outro significado para a mesma situação. A pessoa tem uma situação, passa pela situação e ela dá outro significado para isso, tá? Isso para a psicanálise. Nessa parte aqui que a gente vai fazer, nesse exercício, a gente vai ressignificar o pensamento, mas a gente vai dar outro sentido para ele, tá? Vocês vão entender melhor agora aqui no passo a passo. Primeiramente, perceba o seu looping de pensamentos, tá? O que é o looping? O ciclo de pensamentos. Será que tem aí
algumas coisas voltadas para os seus pensamentos, algum assunto específico que você tem e pensa negativamente de maneira muito forte, tá? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, vamos usar aí, como eu falei para vocês, o exemplo do acidente aí dessa paciente, tá? Ela tem aí realmente, ela tinha, né, no caso, hoje em dia ela tá muito bem, ainda bem, ela tinha essa questão aí que ela pensava toda vez que a irmã dela fosse viajar, toda vez que ela fosse deslocar para outro lugar, isso iria acontecer com ela, alguma coisa ruim iria acontecer com ela. Então, essa era a história que a mente contava para ela mesma, porém é uma história falsa, tá? Então, primeiro você identifica quais são essas histórias falsas que você está se contando, tá? Depois, que história que a ansiedade está me contando, tá? Isso daqui eu já adiantei no caso. Primeiro você percebe, depois vê como a ansiedade está te contando essa história. Ela pensa assim, nossa, vamos supor de novo, nesse exemplo aqui da paciente. Nossa, a minha irmã vai sair, ela vai pegar um trânsito muito ruim, ela vai acontecer de ter alguém bêbado passando, né, no outro carro, vai fechar ela e ela vai acabar tendo um acidente muito grave e fatal e eu não vou conseguir nunca mais ver minha irmã. Eu não vou conseguir nunca mais ver ela viva. E tinha tanta coisa que eu tinha para falar para ela, tinha tanta coisa que eu tinha para conversar com ela. Então essa situação pode ser a última vez que eu vejo ela, tá? Eu tô dizendo isso e eu tô levando ao extremo do que pode passar na cabeça e na mente de uma pessoa. Porém, isso daí pode ser mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina. A nossa mente, os nossos pensamentos podem levar isso daí ao extremismo mesmo, tá? Isso daí pode ser realmente acontecendo, tá bom? A Cristiane perguntou aqui, gente, como deixar de ser escravos desses pensamentos, doutor? Agora a gente vai entrar aí na parte final, tá, gente? Primeiro aí a ressignificação que a gente falou, né? Perceber esse loop, ver a história realmente, como que a ansiedade está contando isso daí pra gente, tá? E depois a gente tem aí o último passo, que é inventar 4 histórias para esse tipo de pensamento, tá? Você inventa realmente aí 4 histórias que esses pensamentos podem você pode estar enfrentando tudo isso, tá bom? Oi, Vic, boa noite, tudo bem? Tá bom? Então, como que a gente pode começar nesses tipos de histórias? Podem ser histórias de mentira mesmo, só para a gente se pautar naquilo lá. Vamos supor o exemplo aqui. Eu vou apagar essa parte para a gente ver realmente como que a gente pode fazer, tá? Vou inventar aqui por exemplo. A minha irmã só não atendeu o celular porque está sem bateria. Vamos supor isso daí. Que ela estava aí na estrada, né? E não deu para colocar para me atender, para falar comigo, porque o celular dela estava sem bateria. Nada de grave aconteceu com ela. Talvez ela não me atendeu porque o celular estava sem sinal, tá? Ela não falou comigo ainda, o celular não estava sem sinal. Isso daí pode ter acontecido por causa que passou perto de alguma torre ou alguma coisa do tipo, tá? Você pode inventar essa história, não necessariamente precisa ser verdade, tá bom? E ela também pode aí estar inventando outro tipo de história. Vamos supor aí, né? Eu estou criando agora também com vocês, tá bom? Ela pode estar pensando assim, ela está conversando com outra pessoa, tá? Ela pode aí estar ocupada conversando com outra pessoa, conversando um assunto aí mais sério, conversando um assunto mais pontual, e depois ela vê e fala comigo. Eu estou vendo que ela está online, mas depois eu falo com ela, tá? Então depois ela vai me responder que terminar de falar com essa outra pessoa. E a quarta e a última história que a gente pode estar fazendo, fala assim, ela não quer me incomodar, tá? Não quer
me incomodar, tá? Ah, ela não quer me incomodar agora. Ela tá preocupada com outra situação, ela tá falando com a minha mãe, ela tá resolvendo aí alguns assuntos com o marido dela que tá no volante, então ela não quer falar comigo agora por causa disso. Então, essas histórias aqui, tá? A gente vai aí criando na nossa mente enquanto tudo aquilo tá passando, aquela história que a gente realmente não sabe o que realmente está acontecendo, porque às vezes realmente não sabe, a gente só supõe isso daí. E essa suposição pode estar indo para o lado negativo, tá? Então é por isso que é bom a gente estar inventando essas histórias para nós mesmos, tá? Então a gente pega e coloca essas histórias aí como base para a gente estar olhando, para a gente estar vendo, para a gente estar se concentrando nisso daqui, tá bom? E também o que seria interessante se por acaso essas histórias, depois que a gente criou, está fazendo a gente tomar uma ação, tá? Uma ação aí que nos conforte, tá? Que talvez dê pra gente fazer no exato momento e que tire essa dúvida da gente, que a gente possa ir colocando esses pensamentos negativos cada vez de lado. Por exemplo, aqui ligar para ela, vamos supor, ligar para ela, para ver se está tudo bem, para ver se está correndo tudo certo, para ver se está correndo tudo nos conformes, digamos, tá? Aí ela liga para ela, vê que ela está bem, vê que ela está viva e pronto. E desfoca disso, porque senão a gente pode também criar outro loop naquilo. A gente pegar e ficar pensando, nossa, será que realmente está bem? Será que realmente eu vou conseguir, ela vai conseguir chegar ao destino? Então isso daí é muito importante também a pessoa tá se perguntando, tá bom? Tem outra parte também que, por exemplo, ela não atendeu, né? Ela não atendeu. Nossa, ela não atendeu. Eu tô ainda preocupado com ela. Eu tô preocupado o que aconteceu. O que eu posso estar fazendo daí? Tá desfocando desse assunto temporariamente, tá? Você pode desfocar aí também, se você quiser, com alguma coisa que você acha que cobre 100% do seu foco, que por enquanto aquilo não vai aí te tirar a paz, digamos aí, vai trazer o seu foco, vai trazer a sua atenção, pelo menos enquanto essa situação não se resolveu. Ou também fazer uma estratégia aí de relaxamento, que você pode estar colocando no seu dia a dia, uma estratégia de respiração ou outros tipos de estratégias aí, tá? No canal do YouTube, no canal aí do Instagram, Facebook, tenho várias e várias dicas aí para você estar colocando já em prática esses tipos de estratégia também, tá bom, gente? Então vocês podem estar vendo tudo isso também lá, tá? O pessoal falando aqui, vamos ver. Ok. E você? A Vic falou, obrigado, seus vídeos são uma benção. Que bom, Vic. Obrigado, hein? Que bom que você gosta. Ótimas dicas, a Cristiane gostou. Obrigado, hein, Cristiane? Pessoal aqui do Instagram também, peso. Ô, Ramon, boa noite, tudo bem? Kerly, boa noite. Então é isso, gente. Então é isso que foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E semana que vem tem mais, tá bom? Tchau para todos vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau.